Vamos começando nosso encontro virtual. Nesse encontro, nessa proposta de uma grande roda virtual para conversar e saber mais sobre a arte de contar histórias. Bom, é importante, né, que fale aí já de início que o encontro de hoje, a contação de história e as memórias afetivas, é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, através dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc. O projeto de hoje passou por seleção, né? Eu como produtora dessa conversa, tive que apresentar um projeto com aquela pauta que eu passei para vocês aí ao longo desse mês, né? Até chegarmos aqui nesse encontro, e o projeto foi aprovado e nosso encontro está aqui acontecendo. Tão importante falar, né? É através desses recursos que a gente está conseguindo fazer esse encontrão. Vai durar, esse nosso encontro virtual aí vai durar no mínimo de 1 hora, no máximo de 1h30. Eu acho importante, né, já fazer alguns combinados, já começar a conversar. Então, né, pessoal, esses encontros a gente costumava a fazer presencial. Eu faço parte de alguns coletivos de escritores e escritoras, né? Um deles é a Sociedade dos Poetas Vivos, outro é o Mulherio das Letras. E a gente costumava fazer saraus, fazer encontros. Ano passado foi feito ainda, bem no início do ano, o encontro, o Projeto Moinhos, que era para conversar sobre esses temas, literatura, contação de história. Porém, a gente sabe que está em um período bem diferente e os nossos encontros agora, nossos eventos, migraram aqui para as plataformas online. A gente vai se adaptando, a gente vai se encontrando, migrando por esse mundo virtual. Sei que algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, né, nesse ambiente, mas a gente vai aí se adaptando e desenvolvendo os conteúdos com maior alegria, com maior empenho, como era presencial, né? Só falta aí um pouquinho de contato físico, mas espero que o conteúdo supra essa questão da distância. Vamos lá. A contação de história, por que esse tema, né? O que tem de relevante? Hoje em dia a gente está aí cercado por eletrônicos, celulares, tablets, computadores, essas redes sociais, cheias de memes, né? Cheias de recursos aí para nos encantar, jogos virtuais dos mais variados. Então, contar história, será que alguém ainda se interessa por isso, né? Por que fazer um encontrão sobre isso? Bom, o que a verdade é que a contação de história acompanha a história da humanidade. Antes mesmo da gente começar a escrever, né, a formar o idioma falado e escrito, e muitos deles divulgados de uma forma mais universal, a gente já se comunicava através dos gestos, através de uma fala rudimentar, contando os acontecimentos, passando as tradições de forma oral ou até gestual, contando história através dos gestos, das expressões faciais, da expressão corporal, para narrar uma luta, uma caça, um hábito, né? Então a contação de história, ela acompanha a humanidade ao longo dessa história. O que foi modificando nesse meio tempo foi o jeito de contar histórias, como essas histórias iam ser transmitidas. A arte da contação de história acompanha, é a arte mais antiga, a gente pode dizer assim. Antes da humanidade expressar-se através da pintura, aprender a dominar as técnicas, né, o pincel, ou a música, né, que é algo já
onde a humanidade já estava mais refinada, a arte de contar histórias já estava presente ao redor de grandes fogueiras, né? Ou nos acampamentos, ou junto com os homens que cavalgavam de uma vila para outra, de um lugar para o outro. Esse recurso já estava presente. Com a escrita, com o aperfeiçoamento da escrita, essas histórias começaram a ser registradas. As pessoas começaram a dar instruções por escrito, mas não abandonaram o hábito do gestual e a oralidade. Só reuniram isso à escrita. A gente não vai aprofundar muito na história da contação de história, porque a gente tem aí 7 itens para trabalhar hoje. Né? Já aproveito para dizer que está sendo desenvolvido um curso de contação de história e mais aprofundado para quem quer trabalhar com isso, né? Mas é importante saber um pouquinho o que nos trouxe até aqui, né? Nesse encontro via Instagram, via Facebook. Lá, né? Lá da época das cavernas, por um Instagram, por um Facebook. Bom, foi essa necessidade da gente se expressar e de passar as tradições do nosso folclore, as tradições populares, as tradições religiosas também, muito foram adiante em função do hábito de contar histórias, né? Em função dessa necessidade de comunicação do ser humano e de passar o seu conhecimento para as gerações futuras. O que acontece agora? Esse hábito permanece, mas os veículos são outros. A arte da contação de história, por que ela sobrevive? Porque ela se modifica junto com a humanidade. Ela se adapta aos novos meios, aos novos jeitos. Se antes a gente se reunia ao redor de grandes fogueiras, hoje a gente se reúne ao redor de celulares, de tablets, de computadores, né? Nós continuamos procurando a proximidade com outros seres humanos, com outras pessoas, né? Com pessoas para quem a gente gostaria de contar um pouco do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a gente já viu, do que a gente já leu. Essa necessidade de se reunir, ela segue com a humanidade. E com essa necessidade, o hábito de contar histórias. Gente, essa é uma aula, um aulão, que nem eu chamo, um aulão aberto. É uma aula dialogada. Se vocês quiserem colocar comentários, coloquem aí. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, não precisa esperar o final. Então, pessoal, continuando aí. A gente vai ver 7 itens. A gente vai ver aí, ó, que a gente já estava conversando. A história da arte de contar história. Como é que chegamos até aqui? Vamos ver os elementos básicos para uma boa contação de histórias. E aí a gente vai ver no mundo virtual, na escola e em casa. Quem disse que a gente não pode fazer uma contação de história produzida, uma contação de história legal em casa aí? Que a gente está mais recolhido com as crianças, com a própria família, né? Como escolher um bom repertório literário? Eu quero que meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu afilhado leia mais, se interesse pela literatura. Eu quero contar uma história interessante, instigante, ou com boa qualidade literária. Como eu faço para escolher esse livro? A gente vai ver isso agora. E principalmente, gente, um repertório que não tenha estereótipos, que a gente não passe adiante aí preconceitos, coisas ultrapassadas, né? Que estejam mais próximos desses novos tempos. A contação de história como elemento incentivador da leitura, a gente vai ver hoje também. Estilos de contação de história. O que é mito? O que é verdade? Será que todo mundo pode contar história? Será que todo mundo sabe contar história? Será que eu preciso saber cantar
para contar histórias? E a gente já vai ver. Um item que é o que deu ideia de todo esse nosso encontrão, dessa nossa aula aberta, é a contação de história enquanto estímulo de conexão afetiva no mundo digital. Será que eu consigo tirar aí meu sobrinho, minha sobrinha, meu filho, minha filha da frente do computador para ouvir uma história, para ler um livro? Como é que eu faço isso? A gente vai ver hoje. E no final desse nosso encontrão, desse nosso aulão aberto aqui, eu não posso encerrar sem uma contação de história. Mas será que contação de história é só para criança? Hoje a gente vai ver isso também. Ao final a gente vai conhecer uma história de um dos escritores mais famosos, tradicionais, aí, que botou a literatura infantil em evidência, né? Que é o Hans Christian Andersen. A gente vai ver um conto dele que não é muito conhecido, mas bem legal para os dias atuais, que é o Caracol e a Roseira. Gente, até esqueci de me apresentar, né? Tô vendo que tem pessoal entrando aí, que é a primeira vez que eu vejo por aqui. Super falante como eu sou, acabei esquecendo, né? De dizer que aqui quem fala é Luciana Marinho, escritora, contadora de histórias, poeta. Sou também especialista em gerenciamento de projetos, com foco em projeto social e cultural. Mãe da Elisa e do Victor, uma curiosa e uma pessoa muito inquieta. Então não vou falar tudo aí que eu faço, senão vocês vão dizer, nossa, né? Essa mulher se enfia em tudo. Mas a arte está em tudo, né? A gente é plural, o ser humano nunca faz apenas uma coisa só, a gente não pode dizer eu sou isso, né? A gente está sempre modificando, a gente está sempre interessando por novos assuntos. Esses livros que eu mostrei para vocês são livros de minha autoria, o Procura Encrenca e a Estrela Pequenina, ambos dedicados à infância. Pessoal, como a gente estava falando, né? O que mudou aí? Por que a gente está hoje se reunindo aí através de um celular, de um tablet, de um computador? Porque os tempos mudaram, estão mais acelerados, estão mais virtuais, né? Esse período aí de pandemia também modificou os nossos hábitos, nos jogou para dentro da caverna, né? Que nem eu brinco. A gente estava aí num mundo em expansão, num mundo acelerado, e esse período aí nos jogou de volta para as nossas cavernas individuais. Porém, a necessidade aí do contato humano, das relações, dessa troca aí de conhecimentos, dessa troca de afeto, não deixou de existir. Então, mesmo dentro das nossas caverninhas, a gente está se reunindo através dessas redes sociais, desse mundo mais digital, né? Como diria um filósofo contemporâneo, esse mundo mais líquido. E a contação de histórias está aí acompanhando toda esse universo digital. Gente, mas será que todo mundo conta história? Será que todo mundo sabe contar história? Será que todo mundo pode contar história? Quem vocês acham? Diz aí. Me manda um sim ou não bem rapidinho aí pra eu ver. Já aproveita e diz da onde que vocês estão assistindo. É uma dúvida que algumas pessoas me perguntam. Ah, mas eu sou professora, mas eu nunca contei histórias, eu leio o livro, ou eu peço sempre para um amigo, uma colega, ou convido um contador de histórias para ir até a minha sala de aula, mas eu acho que eu não consigo contar história. Gente, todo mundo pode contar histórias, todo mundo já contou histórias para alguém. A gente pode não ter percebido, mas ao longo da nossa vida nós usamos a contação de história para nos explicarmos, para passar nosso conhecimento, para passar nossas vivências adiante. Quem nunca contou, dramatizou uma necessidade para o pai e para a mãe? Né? Quem é que nunca chegou dizendo assim, nossa, não sabe, mãe, eu precisava muito ir nessa festa, por isso, por aquilo, de uma forma assim,
mais dramática. Quem nunca aí chegou contando uma história no trabalho porque acabou de contratar? Quem nunca, no calor da emoção, contou algo que tinha acontecido no dia e se emocionou contando aquilo e emocionou o outro? Várias vezes, não é, pessoal? Então, o contar história está em nós, está em cada um. Contar histórias profissionalmente, aí já é uma outra história. Mas contar histórias de uma maneira afetiva para nos comunicarmos com os jovens, com as crianças, inclusive com outros adultos, que é bem importante que a gente fale que a contação de história é uma arte que envolve o ser humano, não importa a idade que tenha. Um dos mitos que a gente vai quebrar hoje é: contação de história é uma coisa para fazer apenas com criança. Não, pessoal. Se vocês pensavam isso, espero que vocês saiam daqui transformados hoje. A arte de contar histórias, ela se adapta ao público interessado naquele repertório que você, contadora de histórias, escolheu. Mas a arte de contar história, ela serve para você contar histórias para adultos jovens, idosos, em qualquer fase da vida adulta, e também a contação de história lúdica, mais voltada ao público infantil. Mas a contação de história é para todos. A gente já passou um pouquinho aí sobre a arte de contar história, estamos vendo mitos, verdades e se essa arte é para todos. Então, pessoal, o que muda? Eu vou contar a história para um público adolescente. O que muda se eu for contar a história para um público mais infantil? O que muda é a escolha do seu repertório, os elementos que você vai utilizar aí para envolver o seu público, a maneira que você vai transmitir e o que você quer transmitir para esse público. Qual é a proposta do seu encontro? É passar divertimento? É passar emoção? É passar um certo conhecimento? Vamos lá. Se vocês prepararem uma palestra para um público adulto, chegar lá e só falar: eu vim aqui apresentar esses dados para vocês. Quanto tempo vocês acham que a plateia de vocês vai levar para dormir, gente? Pega aí uma palestra que envolva dados, números, um conteúdo bem profissional. Se vocês chegarem lá falando apenas o que está, de repente, aparecendo na tela, aparecendo num quadro atrás de você: eu vim aqui falar para vocês tal coisa. Eu não dou 15 minutos, 20 minutos no máximo, para as pessoas se desconectarem do que você está falando e ou pegarem no sono, ou começarem a mexer no celular, ou começarem a olhar o relógio. Então, mesmo numa palestra profissional, você pode utilizar recursos da contação de história para transmitir esse conhecimento mais profissional. Então, até mesmo nesses ambientes, você pode utilizar recursos de contação de história, certo? Então, você vai olhar público, o repertório que você está levando, os elementos que eu vou conversar aqui com você, né, os recursos, e o que você quer passar nesse encontro com o seu público. É divertimento, é emoção, são dados, são informações. Então, anotem aí. Vocês vierem em busca de como eu faço para contar uma história, como eu boto a contação de história no meu dia a dia, anote esses elementos aí. Clareza nas palavras. Seja claro no que você diz. Não diga só com os seus lábios, diga com os seus olhos, diga com os movimentos do seu corpo.
nós estamos num ambiente virtual, mas mesmo assim, né, nesse ambiente aqui que vocês estão vendo restrito, eu tive um cuidado para que vocês tivessem à vista os elementos corretos dentro daquilo que eu gostaria de passar para vocês. Que a luz estava boa e que vocês me ouviam bem. Isso é para qualquer ambiente. Qualquer ambiente que você for contar história, você vai ver se o som está bom, o quanto você consegue se aproximar do seu público, e você vai contar a sua história, principalmente com suas expressões faciais, seu olhar e a expressão corporal. Esses 3 elementos não podem faltar numa boa contação de história e nem num encontro, seja ele virtual ou presencial. Pegando aí ambientes. O que muda se você for contar história num ambiente externo, aberto? Você for contar história na praça. Você foi contar história no pátio da escola. Você não tem câmera, você não tem microfone. O que vai mudar? Alguém arrisca um palpite aí? Tenho contadoras de história ou contadores de história assistindo? Querem dar uma dica? Querem dar uma opinião? Fiquem à vontade, pessoal. Primeiro, se você não tem recursos tecnológicos ao seu redor e esse encontro é um encontro natural, num ambiente aberto, você vai ter que preparar a sua voz para falar mais alto. Comece a estudar algumas técnicas de propagação da voz. Chegue no ambiente antes do seu público, seja ele adulto ou infantil, e observe o lugar. Caso você tenha um elemento que seja predominante nesse pátio, nesse parque, nessa praça, como uma árvore, uma grande pedra, posicione esse elemento atrás de você. Incorpore esse elemento na sua contação de história. E aguarde já o seu público próximo a esse grande elemento. Porque se você ficar no lado oposto, você vai estar brigando com esse grande elemento. Você vai estar aí dividindo a atenção do seu público. Agora, se você conseguir ter equipamentos eletrônicos a seu dispor, melhor ainda. Um microfone, uma boa caixa de som são indicados. Porém, se você souber lidar com esses aparelhos, então chegue mais cedo para testar esses aparelhos. Num ambiente fechado, uma sala de aula ou num teatro, o que muda a contação de história nesses ambientes? Provavelmente nesses lugares você vai ter mais recursos para poupar a sua voz. E eles também vão ter alguns limites que você precisa obedecer. Então, novamente, chegue mais cedo, chegue antes do seu público. Conheça os limites daquele ambiente fechado. Se ele oferece recursos tecnológicos, e se prepare. Num ambiente virtual, a contação de história pode e deve acontecer tranquilamente. Mas teste os equipamentos, teste as conexões se for ao vivo e observe o limite de tela. O que você vai enxergar e o que o seu público vai enxergar. Mas, principalmente, é uma dica que eu vejo muitos contadores de histórias contando no Facebook, no Instagram e não se ligam nisso. Aqui é mais fácil de seu público se distrair, porque você está um pouco mais longe. Se você armar um cenário muito grande ao seu redor, ficar em pé e se movimentar demais, como numa contação de história a céu aberto,
muito provavelmente o seu público vai se sentir distante de você, como se você estivesse muito longe e aquilo não fosse uma realidade, como se você estivesse indo embora. Não faça isso. Tente gravar mais perto, utilizando da metade do corpo para cima, como nessa live. Aproxime-se da tela muitas vezes, como se fosse chegar na casa do seu público, como se você fosse se aproximar, quase para cumprimentá-lo. E olhe, veja onde é a sua câmera, olhe para onde você imagina que o seu público está te olhando. Um medo que quem conta histórias no YouTube, Instagram, Facebook, me passa muito, me manda muito mensagem por e-mail, por direct, por inbox, mas eu tô contando história, eu não sei nem se estão assistindo, eu não tô vendo público, eu não tô vendo as crianças, eu não tô vendo quem tá lá. Eu tô contando história sozinha. Não estão contando história sozinha. Nós estamos contando histórias para o mundo. Principalmente se a sua contação de história vai ficar gravada, vai para um YouTube ou vai ficar na sua rede. O alcance da contação de história virtual é muito mais amplo. Você pode chegar ao outro lado do mundo. Nós estamos aqui conversando, já me mandaram aqui que tem pessoas de Londres nos assistindo, Norte, Nordeste, no Rio Grande do Sul, mais algum lugar aí, quiser colocar aí da onde estão nos assistindo. Então veja o nosso alcance, mesmo assim nós estamos atravessando continentes, nós estamos atravessando o Brasil. E depois vai ficar gravado, a gente muitas vezes não sabe para onde vai aquilo que a gente gravou. Então, quando você contar histórias na internet, conte com a mesma emoção. Imagine que tem um mundo de pessoas te assistindo, porque você está contando histórias para o mundo. Você não tem ideia de onde essa história vai chegar. E isso é o mágico das histórias. Eu costumo brincar com as crianças que uma história dá ideia para outras histórias. Depois que você escreve e conta, outra pessoa vai ter outra ideia e outra ideia. E as histórias vão viajando pelo mundo. A gente nunca sabe onde um livro ou uma história vão chegar. Vou mostrar uma coisa para você. Hoje, no final do nosso encontro, eu prometi que a gente vai ter a contação de história da Caracol e a Roseira. Então, vou mostrar para vocês da onde eu tirei esse conto. Olha aqui, gente. Olha que velhinho esse livro. Estão vendo aqui? Olha que amarelado aqui. Esse livro, meu pai ganhou quando era criança. Depois ele deu para a irmã mais nova dele. Hoje ambos já são falecidos. E esse livro veio parar nas minhas mãos. Meu pai me disse que quando ele ganhou esse livro já era velho. Da onde esse livro veio, ele não sabia e eu também não sei. Muito provavelmente um dia eu vou passar esse livro adiante. Por onde ele já andou e já passeou, eu não sei. E a história que eu vou contar para vocês hoje, para onde ela vai, se vocês vão replicá-la, eu também não sei. Então é um mundo mágico que as histórias abrem e um mundo de possibilidades. Né? Mas, e aí? Você falou assim, Luciana, um repertório bom é a base para uma boa contação de história. Como é que eu faço para escolher? Bom, vamos lá, Vamos falar sobre o público infantil, que é a minha área assim, maior de trabalho, onde eu me debruço mais. Gente, primeira coisa,
quando você for escolher um livro, uma história para as crianças que te rodeiam, seja você professora, professor, contador de histórias profissional, ou eu vi que tem pais, mães, vós que estão nos acompanhando aqui, né? Já me mandaram um recadinho, tem algumas avós. O que você precisa pensar? Primeira coisa, muito importante, gente, muito importante mesmo. Nunca pense assim, eu vou escolher uma historinha fácil. Eu vou escolher esse livro porque esse livro é bem fácil da minha filha, do meu neto entender. Eu não vou levar tal livro porque é muito difícil, tem palavras que eles nem conhecem ainda. Bom, se você for por esse lado, você está indo por um lado que não é correto. As crianças, a gente está vindo de uma história aí de humanidade, onde a história da infância é muito recente. A infância como a gente conhece, esse conceito de infância como a gente conhece hoje é muito recente. Até o século XVII, a infância não era considerada como algo assim especial ou que precisasse cuidados, né? As crianças ou eram tidas como mini adultos, que podiam trabalhar serviços pesados, que não tinham necessidades diferenciadas nenhuma, ou a partir do século XVII se tornaram seres a serem super protegidos, seres delicados, intelectualmente vulneráveis, né? Então essa noção de infância ela foi evoluindo com a humanidade, a infância que a gente tem hoje. Hoje já se sabe que o intelecto infantil é muito poderoso. A criança já é um ser social completo. Né? Depois eu vou deixar aí para vocês nos links, fontes disso que eu estou falando para vocês, tá? Mas a criança ela já é um ser social completo e crítico. Então não subestime a inteligência da criança. Claro que existem obras direcionadas a cada faixa etária, mas isso não é digamos assim, um rótulo, gente. Vai de cada criança, da rapidez intelectual de cada criança, dos ritmos pessoais de cada criança. Então, assim, se você leu a história te emocionou, a história é boa, tem uma gramática que respeita o idioma, né, seu idioma nativo, né, aqui para nós, eu vi que tem pessoas de outro país nos assistindo, para nós o português. Respeita a gramática, não contém erros de português, não contém erros gramaticais. Tem um enredo que para você adulto aquilo emocionou, aquilo divertiu, aquilo intrigou. Opa, aí você já tem uma boa obra em mãos. Ah, mas tem termos que a minha filha não vai saber, né? Não vai entender. Aí está um elemento de interesse, de despertar o interesse na criança. Aquela obra que contém alguns elementos, os quais a criança terá que procurar o significado, ou, melhor ainda, interpretar aquilo para descobrir o que é aquela palavra, aquela sensação, aquele sentimento, é uma boa obra. Por quê? Porque um dos significados da literatura e da contação de história é despertar a curiosidade, é estimular o intelecto, é estimular os sentimentos. Esses são pontos muito importantes na boa literatura e na boa contação de história. Você não precisa explicar tudo para a criança. Entregar aquilo, como a gente fala, mastigado, né? Dar uma lição de moral. Livros que são moralizantes no sentido de eu vou passar essa lição de moral para as criancinhas. Não costumam ser boas obras, não são obras que eu recomendo. Por quê? Porque a criança ela precisa desenvolver uma construção própria da realidade. Ela precisa
construir significados próprios do universo, da sociedade, ela precisa desenvolver pensamento crítico. E se você der tudo mastigado, tudo dentro do seu entendimento, isso é o seu entendimento, é assim que você lê o mundo. Mas se a gente passasse o conhecimento em caixinhas fechadas, exatamente como foi ontem, será que a gente ia chegar até aqui? Será que a sociedade tinha evoluído? Ou a gente ainda tinha aí as formas dos carrascos, a violência toda que tinha na época medieval? Será que a gente ainda estava escrevendo com pedra nas paredes? A inovação, ela começa na curiosidade, ela começa no porquê. Por quê? Por quê? Tão próprio da infância, não é mesmo? Aqui o Alex, o meu colega de Sociedades Poetas Vivos, escritor também, está colocando aqui: concordo, a criança é um ser capaz. O que ela não entende espontaneamente, pode procurar e aprender. Perfeito, é isso aí, é isso aí. E ela vai procurar e aprender. A gente diz assim, mas a internet entrega tudo para a criança pronto. Será? Você já deu uma olhada nos jogos que o seu filho joga? Eu tenho uma menina de 10 anos, a Elisa, mora comigo. Tem um rapaz, já um homem de 24 anos, o Victor. E ambos gostam de jogos eletrônicos. Cada um joga dentro do jogo apropriado para a sua idade. Mas esses jogos, muitas vezes, têm mistério, quebra-cabeças que eles têm que montar para passar por outras fases, níveis, coisas que o jogo não explica e que eles aprendem intuitivamente. E qual é a criança ou adolescente que hoje não passa aí algumas horas na frente do celular, ou na frente do PlayStation, ou na frente do computador jogando? Porque esses jogos, além do divertimento líquido, rápido, virtual, também oferecem algumas dificuldades que, porque nós adultos não estamos familiarizados com esses jogos, que a nossa geração, de repente, ou até a geração anterior, a nossa não está familiarizada, a gente acha que não tem uma história por trás daquele jogo. A contação de história entra no jogo eletrônico também, gente. Vocês sabiam disso? Não sabiam, hoje vão sair do nosso aulão sabendo. A maioria dos jogos online tem uma história por trás. Quando o jovem entra no jogo online, é feita uma rápida contação de história para contextualizar aquele jogo e depois ele pode jogar. Olha que interessante, contação de história dentro do ambiente de jogo. O jogo, se o mundo virtual oferece essa dificuldade e oferece essas curiosidades, a boa literatura e a boa contação de história também tem que ter elementos que pincem essa curiosidade, pincem esse ponto de interrogação aí e desperte a vontade de continuar na próxima página. Eu vou usar um exemplo aqui bem rápido. A Estrela Pequenina, que é o meu primeiro livro de estreia. Ele foi um livro todo pensado para crianças que ainda não estão alfabetizadas ou que estão ainda na primeira fase de alfabetização e nas primeiras fases de leitura. Então, todo o projeto dele foi feito para essa criança bem pequena, que mesmo que ela não saiba ler, ela vai olhar as expressões aqui, os sentimentos, e vai entender que tem algo acontecendo. Porém, tem uma parte da história que diz assim: uma das estrelas vai no ouvido da outra e cochicha um segredo. Vou perguntar para vocês. Vocês acham que ao longo da história esse segredo é revelado? O exato conteúdo do que uma cochicha para a outra, vocês acham que eu revelei na história, sim ou não? Rapidamente. O livro já está na sua segunda edição. Uma das escolas aqui de Passo Fundo, a escola Volmar Salton, onde eu fiz a contação de história, um ano depois que eu estive lá, teve o dia do leitor. E a proposta da escola era que as crianças contassem histórias preferidas. Um ano depois do trabalho feito na escola. Do grupo
grupo de crianças que mandaram os trabalhos de forma virtual, 2 meninas contaram a Estrela Pequenina. E um dos pontos que elas transformaram na história era exatamente esse. Então, gente, acreditem na capacidade das crianças de ressignificar, de inventar, de transformar as histórias e a sociedade. Então, quando você for escolher um repertório, você, contador ou contadora de história, pai, mãe, vó que está assistindo, escolha aí um livro que desperte curiosidade, sentimentos ou divertimento, né? Dependendo do que você está querendo aí levar para sua criança ou para sua atividade, que tenha o respeito pelo idioma natal, original, e que tenha pontos onde a criança vai poder pesquisar, ressignificar, ter curiosidade, ter interesse para além da história. Você que é contador, contadora de história que está nos assistindo, quando você conta a história, você pode se apropriar dela. Você pode dar uma pequena transformada, porque você vai contar de forma oral aquilo para o seu público. Mas, atenção, tente não explicar a história. Tirar, né, do texto aquele ponto de interrogação que o escritor, a escritora, o autor, a autora colocou exatamente para que a história seja um ponto de interesse para depois da leitura, para depois da contação. Então fica aqui uma dica valiosa para quem conta histórias de forma regular ou profissional. Aproprie das histórias, mas respeite o conteúdo e não tente explicar a história para a criança. Tá? Esse nosso encontro está bastante genérico, porque a gente tem aqui, eu já vi, tem psicólogas nos assistindo, pais, mães, avós, contadores de história, escritores, né? Nosso público está bem variado. Quando eu faço o curso, né, de contação de história e profissional, daí a gente aprofunda mais em cada elemento. Mas hoje aqui a gente está falando para o grande público, então se alguém tem alguma pergunta específica, pode perguntar. Então, pessoal, aqui a gente está deixando nesse encontrão as coisas mais de uma forma mais genérica, tá? Mas vamos lá. Estilos, mitos e verdades. Eu sempre contei histórias de forma, como se diz, voluntária, tá? A partir do momento que eu lancei minhas obras, eu comecei a contar de forma profissional. Mas uma coisa que me angustiava um pouco, porque as contadoras de história que eu conhecia tocavam algum instrumento ou cantavam. E uma trava que me segurava para começar a contar histórias de forma profissional era isso. Eu não sei cantar, gente. Se eu cantar para vocês aqui, vocês vão sair correndo, vão fechar a live e vão embora. Né? Eu não sei cantar, não tenho voz para isso e não treinei para isso. Porém, era uma trava minha. Por quê? Porque existem vários estilos de contação de história. Você pode ser uma cantadora de histórias, que a gente fala, ou cantador de histórias, que a gente fala, que é a pessoa que apresenta músicas ao longo da história, de sua autoria, ou músicas já conhecidas do folclore, da cultura popular, né? Os cantantes, os cantadores de história. Existem contadores de histórias que utilizam instrumentos musical, violão, a flauta, a gaita. Existem os contadores de histórias que se travestem, né? Que se fantasiam, que se maquiam, fazem maquiagem artística. Existem contadores de histórias que são os contadores de história, digamos, tradicionais, que a contação de história no início, ela era o quê? Era a dramatização daquele conto ao redor de uma fogueira, ao redor de um encontro que acontecia naturalmente. Ou também, muitas rodas de mulheres utilizavam a contação de história como fator terapêutico,
para passar por situações difíceis através das histórias. Essa é onde eu me encaixo. A minha contação de história utiliza a dramatização das palavras, a expressão corporal, a expressão facial, as entonações de voz e alguns outros elementos, como brinquedos, balões, que são os recursos visuais, né? Mantas, cachecols, algumas tiaras, algumas roupas com brilho ou com elementos como broche, né? Então é uma contação de história, mas que vem aí de uma vivência até minha do teatro de rua, né? Então, o que é importante para você que quer começar a contar história ou estimular os seus filhos, suas crianças a lerem através da contação de história? Encontre o seu estilo próprio. Se você não sabe cantar, não se force a isso. Se você não se sente confortável tocando um instrumento musical, não se force a isso. Assista a outros contadores de histórias. Eu mesma tenho um canal no YouTube, o Mil e Uma Histórias, mas conheço diversas outras contadoras e contadores de histórias. Também tem lá canais no YouTube. Você pode assistir para aprender. Eu fiz alguns cursos e também assisti outras contadoras de história ao longo da minha carreira. Ainda assisto, gosto de assistir e aprendo muito com outras contadoras e contadores de histórias, cada um dentro do seu estilo, mas eu aprendo com eles. Então pesquise e encontre o seu estilo próprio. Em casa, vocês têm todo um universo que vocês podem utilizar, os elementos da cozinha, os brinquedos dos seus filhos, as suas maquiagens, os brinquedos antigos que você guarda de repente num baú esquecido. Utilize esses elementos para começar a história em casa, de uma maneira afetiva. A gente aí vai já para um dos últimos elementos aí que a gente conversou lá no início, né, pessoal? Para quem não lembra, a gente está aqui no aulão aberto, a contação de histórias e as memórias afetivas no mundo digital. Então, pessoal, o que acontece hoje? A gente tem todo esse apelo aí de redes sociais, celular, jogos eletrônicos, computadores, enfim, né? Com a criançada. E muitos jovens estão largando o hábito da leitura do livro físico, ou muitas vezes acabam migrando também para o livro online, mas abandonam aí a leitura na metade, porque no próprio equipamento está entrando mensagens, está entrando outras coisas e acaba por largar as leituras na metade. Então, como é que você, pai, mãe, avó, faz para envolver a criançada, o jovem aí nesse mundo da leitura? Primeiro, bem importante que eu fale para você. Para que você seja um bom contador ou contadora de história, é importante que você seja um bom leitor. Que você, antes de contar essas histórias, se apaixone por elas. Todo bom contador de história, escritor, escritora ou contador, né, quem transmite as histórias, tem que ser um bom leitor, gente. Para estimular crianças e jovens a ler, deixe livros espalhados pela casa, no banheiro, no quarto, em cima de cômodas, livros que você acha interessante, que tenham capas, se a criança ou jovem não é habituado à leitura, que tenham capas também que chamem, algum ponto que chame a atenção. Deixe muitas vezes os livros abertos pela casa. Seja pego lendo, rindo ou emocionado com a leitura. É aí que você vai pegar o seu filho e seu neto. A gente pega muito jovem pelo exemplo, não tanto por falar, né? Pegue um livro, você tem crianças em casa que não leem, pegue um livro que você acha interessante e comece aqui, ó. A contação de história também começa assim. Ah, não acredito. Dá uma gargalhada, fecha, a criança vai te perguntar o que era, eu digo, não, tô lendo uma coisa muito interessante aqui.
Conta um pedacinho do que você leu, fecha o livro, deixa ali. Muito provavelmente essa criança e jovem vai pelo menos espiar. Tenha o hábito de compartilhar as histórias que você já leu e as suas histórias pessoais com os jovens ao seu redor. Os maiores e melhores contadores e contadoras de histórias que eu já conheci não usavam maquiagem, não usavam nada. Apenas abriam uma cadeira e começavam a contar um caos. E a família toda se reunia ao redor deles. Ou o grupo de amigos, o grupo de colegas, e aquela história ia longe. Ninguém tem um avô, uma avó assim na família? Um tio, uma tia que quando começava a contar um caos, ninguém saía de perto? Então não se acanhe se você não tem aqueles elementos profissionais para começar a contar uma história. Comece com a emoção, comece com o coração e comece com o interesse genuíno nessas histórias. Com certeza você vai começar a ter público, seja em casa, seja profissionalmente. Perguntas. Alguém aqui tem perguntas para fazer, algo que não ficou bem explicado? A gente está indo aí para o finalzinho da nossa hora e na finaleira do nosso encontrão. Deixa eu ver aqui, a Fera está me contando aqui. Vale começar como se fosse contar um segredo? Meu pai fazia assim, e eu parava tudo, eu parava tudo para ouvir. Claro que vale, Vera, olha que legal essa tua recordação. Vale sim. O que o seu pai fazia? Ele mexia com a sua emoção e com a sua curiosidade, não é mesmo? Quem não quer descobrir um segredo? Todo mundo quer, mesmo depois de adulto, a gente quer muito descobrir os segredos. Imagina uma criança. Olha que maravilha! A Vera Ione Molina é escritora com vários livros publicados. E olha a lembrança que ela está trazendo para nós. O pai dela começava a contar história através, como se ele fosse contar um segredo. Hoje ela vive num mundo de histórias também, né? Escritora, super publicada. Claro que vale. Vale como se fosse contar um segredo. Comece também, você pode pegar um elemento que tem a ver com a história e começar a contar uma mini história daquele elemento. Olha só, no meu jardim tinha uma roseira. E isso me lembrou uma história. A roseira do meu jardim estava toda em flor e eu tinha essa contação, esse encontro com vocês hoje. E daquela roseira eu pensei, eu conheço um conto que tinha uma roseira, eu não me lembro bem como ele era. Será que seria apropriado eu levar para o meu público? Mas onde que está esse conto mesmo? Fui mexer em fotos, fui mexer em livros guardados, fui mexer em recordações e hoje eu trago para vocês o conto de Hans Christian Andersen, O Caracol e a Roseira. Como eu não pude trazer para vocês a roseira do meu jardim, eu trouxe uma roseira simbólica para dividir esse conto que já tem uma centena de anos com vocês que nos assistem. Espero que vocês gostem. Vamos para o momento da nossa história de hoje. Lá, numa casa rural, bem afastada da cidade, uma casinha que era cercada por aveleiras. E além da casa tinha um pasto grande, com vacas e ovelhas. Mas para chegar no pasto, você passava por um lindo jardim com flores de todos os tipos. Mas o que chamava mais atenção era uma linda roseira que dava rosas quase que o ano inteiro, principalmente na primavera.
Debaixo daquela roseira morava um pequeno caracol, um caracol mal-humorado. O diálogo entre a roseira e o caracol já vinha de alguns anos. O caracol despertava, saía da sua casca e olhava para a roseira. Você ainda está aí, fazendo o que faz sempre? Ninguém espera nada além de rosas de você. Todos já sabem o que você vai fazer. Vai brotar, vai florescer. De mim, espere. Verás grandes coisas. Grandes coisas acontecerão e eu farei. Coisas magníficas. Coisas diferentes do que apenas brotar, murchar e florescer, e brotar e florescer e murchar. A roseira respondia: e quando será isso, senhor caracol? Há muito tempo o senhor me fala isso. Eu espero grandes coisas do senhor. Quando será essa transformação? E o caracol: espere. Eu tenho meu tempo. Esse tempo ainda virá. Eu farei grandes coisas. Não assim, não darei leite que nem as vacas, nem como as ovelhas. E também não darei flores, como você. Não, eu farei muito mais que isso. Mas você continuará aí, primavera após primavera, brotando flores e flores e flores. A roseira disse: eu nunca pensei sobre isso. E o caracol, bem rápido: você não faz muito, né? Isso, pensar. Não é um hábito seu, não é, dona Roseira? Quantas rosas você dá por ano? Para que servem? Para onde vão quando murcham? Não é um hábito seu pensar. E a roseira: seu caracol, o senhor me assusta. Não sei, desde que eu brotei eu sou assim. Surgem rosas de mim. Eu sinto uma força que vem da terra. E isso me alegra. E isso me anima. E eu sinto uma força que vem de cima e me ilumina. Ou às vezes são as gotas do orvalho que me molham. É tão bom. E eu não posso fazer outra coisa senão brotar e florescer. O caracol se encolheu para dentro da sua casca. Mais uma primavera, mais um outono, mais um inverno, mais um verão, mais um ano, mais 2, mais 3. E na próxima primavera o caracol saiu de dentro da casca. Dona Roseira, ainda aí, florescendo novamente. A roseira disse: sim, senhor caracol, minhas flores já começaram a se abrir. É isso que eu sei fazer. E isso me alegra. Outro dia, senhor caracol, vou lhe contar. Eu vi no vestido da menina que me rega e me cultiva, ela pegou uma de minhas rosas e colocou para enfeitar o seu vestido. E o sorriso dela era tão grande ao encontrar um certo moço. Caracol
Nem se deu o trabalho de responder. Ah, e também muitas moças pegam rosas e enfeitam seus cabelos. Eu gosto de ver elas passeando com minhas flores por aí. Me dá vontade de brotar mais e mais. O caracol. Para quê? Eu não sei. Cada flor que sair de você vai murchar e fenecer. Mas eu ainda serei muito valioso e darei muito mais ao mundo do que rosas. Mas, seu caracol, eu vi que minhas rosas também serviam para marcar as páginas dos livros de quem por aqui senta no banco e para ler um pouco. Pode ser, dona Rosa. Pode ser. Mas o inverno vem aí. E o outono também. E assim como o caracol preconizou, o outono chegou. E o inverno também. E logo começou a nevar, e nevar forte. E o caracol se encolheu na casca. E quando o inverno acabou, a rosa pendia para um lado. O inverno tinha sido rigoroso. O caracol se esticou, se esticou. Dona Roseira, a senhora ainda está aí? A roseira balançou, balançou e disse: sim, o inverno foi rigoroso, mas eu ainda estou aqui. E o caracol lhe disse: pois agora a senhora é uma roseira velha, já está na hora de secar, não é mesmo? A roseira disse: eu sinto uma força que vem da terra, e uma força que vem do alto, e uma força que vem de mim. Eu acho que nessa primavera eu ainda hei de brotar. E o senhor, seu caracol, o que dará ao mundo nessa primavera? Eu pensei. Eu só tenho rosas para dar, mas não é assim que nós nos damos ao mundo? Com o melhor que nós temos para dar? O senhor ainda vai contribuir muito para o mundo, não é mesmo, senhor caracol? Eu espero grandes coisas do senhor. E o caracol disse: não, o mundo não me interessa. Não contribuirei com nada. O que me importa é o mundo dentro da minha casca. Pouco importa se contribuirei. Pouco importa se é verão, se neva ou se faz frio. Dentro da minha casca tenho tudo o que preciso e cuspo para o mundo. E dito isso, o caracol se enfiou em sua casca e de lá não saiu naquela primavera. E a roseira continuou dando rosas, mas com o tempo ela também foi se encolhendo, se encolhendo. Suas sementes se espalharam pelo jardim e novas roseiras brotaram. Aquela roseira murchou e secou, virou pó. O caracol dentro da casca também secou e virou pó. E outras roseiras vieram, e outros caracóis se abrigaram embaixo dela. E as conversas que eles tinham, será que eram ainda as mesmas?
Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conto escrito há tanto tempo atrás. Vou abrir aqui os nossos últimos 10 minutinhos para perguntas e aí a gente encerra. Ah, o Marcos aqui, ó. Marcos. O Marcos nos pergunta a questão dos direitos autorais sobre as histórias contadas. Bom, é bem importante essa pergunta, gente, para a gente finalizar o nosso encontro. Tem que ter cuidado, sim. Quando a gente é contador de histórias, mas a gente mesmo escreve as histórias que conta, tranquilo, né? Eu basicamente conto as histórias que eu invento ou que eu publiquei já. Mas acontece muito da gente contar histórias de outros escritores e outras escritoras. E tem pessoas que não têm o hábito de pedir a autorização. Não é legal. Não é legal e pode sim, né, ter problemas aí jurídicos e processos e tudo, tá? Então, assim, quando você for contar histórias publicamente de outros escritores ou escritoras, faça um contato por e-mail, faça um contato pelo WhatsApp, consulte esse escritor, essa escritora e peça permissão para contar história. Bem legal a questão que o Marcos levantou aqui. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Mil e Uma Histórias, quem quiser dar uma olhada lá. Das histórias, se inscrevam, ativem as notificações. Vocês vão ver várias histórias de outros autores e autoras, tá? Todos eles deram autorização por escrito, ou pelo WhatsApp, ou pelo MSN, ou por e-mail. Eu não conto histórias se eu não pedir autorização. A não ser, como o conto de hoje, que é de Hans Christian Andersen, que já caiu, né, no conto popular, ele já é um conto de domínio público, não tem alguém que possua os direitos autorais dessa história, então eu posso contar livremente, é um autor falecido há muito tempo, e não tem nenhuma organização que tenha aí os direitos autorais, né, que pode acontecer sim, quando o escritor, a escritora faleceu há pouco tempo, às vezes tem organizações que cuidam dos direitos autorais, então tem que entrar em contato com essas organizações, pedir autorização, tá? Mas toda a contação de história que vocês veem no meu canal foi pedido autorização. Primeiro, porque é um respeito, né, com quem criou a história, com quem teve aquela ideia, aquilo é de alguém, é o trabalho de alguém, né? Segundo lugar, porque essa questão de pegar algo que você não produziu e contar sem autorização também tem aí envolvimentos legais nisso, que você pode sim ser processado, você pode ser cobrado por isso. Ah, mas meu canal não ganha ainda dinheiro, eu não cobro por isso. Mas aquilo não é seu. O ser escritor, escritora é uma profissão, gente. Assim como um médico cobra uma consulta, assim como um advogado cobra para representar o cliente, assim como um professor ganha salário para ir dar aula, o escritor, ele vive da venda dos seus livros, sejam e-books, sejam livros físicos, né? E dos projetos que ele desenvolve em cima dessas obras. Então, muitas vezes o autor ou a autora não quer que aquela obra caia assim no conhecimento do público de forma generalizada, porque ele tem todo um projeto dele mesmo para desenvolver aquela história nas escolas, ou no teatro, ou em outros ambientes, né? E você não sabe desses planos dessa escritora ou do escritor, então tem que pedir autorização sim, tá? Por escrito, geralmente, é melhor, né? Porque às vezes a pessoa pode esquecer que te autorizou, passou 1 ano, 2, 3 e a pessoa esqueceu e ligar para você e dizer que não lembra mais se autorizou ou não autorizou, você tem aquilo por escrito para falar. E é um carinho, né, gente? É um respeito. Se você admirou a obra daquele escritor, daquela escritora,
manda uma mensagem e fala: nossa, adorei a sua história, eu queria muito passar essa história adiante, eu admiro o seu trabalho. Porque assim, gente, o que as pessoas confundem, tá? Aqui no nosso país a gente não tem assim um controle muito rigoroso sobre o direito autoral, né? Mas as pessoas confundem muito o quê? Cópia com referência. Uma coisa é você olhar o trabalho de uma pessoa e aquilo te inspirar, te animar, e você quer fazer algo parecido, né? Você vai aprender com aquela pessoa e vai fazer o seu trabalho em cima daquilo, mas você vai criar algo próprio teu, né? Um significado próprio em cima daquilo lá. Isso é você ter claro as suas referências. Isso é referenciar. E é muito educado e muito gentil que você cite isso, né? Nossa, eu me inspirei em fulano, em fulana. Eu posso dizer aqui pra vocês, eu tenho contato com outros contadores e contadoras de história que eu admiro, que eu gosto muito. A Jujuba conta histórias, a Milene Barazete Machado. Eu já assisti muito às contações da Fafá Conta, da Alencar, agora me fugiu o nome dela, o primeiro nome dela. Agora não vai vir, né? Mas eu fiz os cursos gratuitos dela, então muitas vezes eu falo dela nas lives, eu falo dessas outras autoras nos meus ambientes virtuais, que eu admiro o trabalho dela, mas elas têm um estilo diferente do meu. Apesar de admirar o trabalho, gostar do que elas fazem, aprender com elas, eu transformo essas referências em coisas do meu estilo. Isso é ter referência. A cópia é diferente. Quando você imita um projeto, uma história, uma arte, um quadro, você copia aquilo, modificando uma coisa ou outra, isso é cópia, gente, isso não é legal. E aí você pode, se tornar um hábito, você se encrencar assim, lá na frente, né? Então não aconselho. Quando eu falo aqui, vamos nos apropriar das histórias para contar com paixão, não estou dizendo assim que você vai pegar aquilo e vai dizer que é seu, né? Você não precisa contar letra por letra, que foi o que eu fiz com um conto, né? Você vai dramatizar, você vai criar gestuais, coisas que não estão citadas no conto. Expressões dos personagens, pode mudar um pouquinho alguma fala, mas você vai dizer, esse conto é de Andersen, esse conto não foi eu que escrevi, ele foi escrito assim, e o autor é esse, enfim, né? A mesma coisa com os autores atuais, contemporâneos, também vai citar o autor, se o livro que você está mostrando tem ilustrações, você vai citar o ilustrador, você vai ter pedido autorização para fazer isso, né? Enfim, vai cuidar dessa questão dos direitos autorais, sim. Muito boa pergunta, Marcos, muito obrigada. Espero que eu tenha respondido bem aí tua pergunta, Marcos. Então é isso, pessoal. Que a gente possa ir pelo mundo como uma roseira, né? Largando sementes por aí. Principalmente quem quer aprender a contar histórias. Hoje a gente deu uma pincelada. Não temos como aprofundar muito aqui, né? Em uma hora aí de encontro, uma horinha e pouco. Para quem tem interesse em fazer o curso, me manda um e-mail. E quem tem interesse em fazer um curso daí para aprender a contar histórias de forma profissional, como eu trabalho as expressões faciais, que técnicas eu utilizo de expressão corporal, a gente vai entrar mais a fundo na escolha do repertório, em cada ambiente, enfim, né? Aprofundar nos temas. É um curso com 4 encontros e daí eu explico melhor no e-mail, tá? E quem quiser saber mais sobre os meus livros, sobre o meu trabalho, me segue nas redes sociais, aqui no Face, no Instagram, lá no canal do YouTube, Meu Uma História. Quem quiser fazer pergunta, dúvidas, me manda por e-mail também. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê numa contação de história ou outra, ou aqui nas redes sociais.